já está anunciado um conjunto de mais de 9 grandes estatais brasileiras que já vão implementar a Eletrobras, Correios, enfim, um conjunto de estatais já vão implementar programas de demissão voluntária para o quê? Para liquidar com o setor público, enxugar a máquina pública, assumir o passivo trabalhista e logo depois entregar para a iniciativa privada, para o capital estrangeiro comprar as empresas. Então já está à beira de acontecer um novo processo de desnacionalização. Então a pauta, a pauta classista, lutar contra os usurpadores da classe dominante e contra o imperialismo que vai comprar todas as nossas, o que sobrou do patrimônio nacional, porque já está sendo liquidado já de longa data e não parou em nenhum dos governos desde a redemocratização, só ampliou esse processo de privatização. Então isso vai estar na ordem do dia. Ou a gente tem a capacidade de lutar de maneira real, sem simulacro, sem mentirinha, sem enganação, contra esse projeto, ou a gente vai estar fadado a aceitar, e o dado que é ruim, a classe trabalhadora se adequa. Não imaginem que por uma força que emana de dentro, os trabalhadores vão ter capacidade, se não tiverem lideranças políticas capacitadas para fazer esse enfrentamento, vão se rebelar por si só e não vão aceitar. Porque a história demonstra que se não há organização da classe trabalhadora para fazer o enfrentamento, a classe trabalhadora aceita e se adequa a piores condições de vida. Porque o ser humano tem uma capacidade de adequação enorme, mas ele também tem uma capacidade de rebelião enorme. E é nessa capacidade que a gente vai ter que apostar, que vai ter um trabalho de curto, médio e longo prazo, de longa data, para retomar a combatividade dos instrumentos de luta da classe trabalhadora, desde os sindicatos, movimentos sociais, organizações de bairro, todos os instrumentos de luta que hoje estão muito fragilizados, começaram a lutar, mas ainda muito timidamente, ainda trazendo consigo muito do fantasma da velha prática. E enquanto não tiverem uma nova prática, uma nova forma de atuação radical, que enfrente de maneira radical, vá até a raiz dos problemas, estaremos fadados a viver um período tenebroso. Mas eu acredito que há uma grande possibilidade da classe trabalhadora renovar suas organizações com todo esse caos que está colocado. Organização da atual estrutura. Que é o que a contra-reforma trabalhista está fazendo, o que a possível aprovação, que já está mais difícil, da reforma da Previdência também vai colocar, o que foi o congelamento dos gastos. Então, o que é o desemprego de quase 15%, isso tudo está desorganizando toda aquela estabilidade burguesa que estava consolidada no Brasil desde o fim da ditadura militar e durante todo o período democrático. Houve uma estabilidade, onde bem ou mal o trabalhador consegue acordar, tomar o seu café, ir para o trabalho, passar o dia inteiro num processo de exploração, dar alguma gargalhada junto com seus colegas de trabalho, voltar à noite para casa, assistir a novela, o jornal e ir dormir. E nesse processo ele consegue se reproduzir enquanto indivíduo trabalhador de maneira precária, mas consegue se reproduzir. O sindicato também, o financiamento estatal da atividade sindical também dava essa possibilidade para o próprio dirigente, de acordar de manhã, tomar seu café, ir para o seu trabalho, fazer uma homologação, distribuir um informativo, fazer a negociação, voltar para casa, dormir, assistir a novela, que ele também assiste, e dormir. E isso está tudo em xeque, porque não há mais possibilidade o capital desorganizou a vida da classe trabalhadora. Desorganizou completamente a vida da classe trabalhadora. Então aí eu vejo uma possibilidade. Nessa desorganização, nesse aparente caos que está só se aprofundando e só vai se aprofundar, porque não tem uma saída burguesa que seja uma saída, pelo menos em período curto, um período histórico curto, uma saída civilizatória. O povo brasileiro está se encaminhando para uma condição muito dificultosa, muito radical das condições básicas da sua vida. Então isso apresenta uma possibilidade. O que falta? Falta discurso político. Por que um pastor numa comunidade faz o estrago que faz? Porque o pastor sabe muito bem dizer quem é o diabo. O pastor sabe muito bem ofender o diabo. O pastor sabe muito bem enfrentar o diabo com uma coragem, que dá uma coragem para o fiel, que o fiel diz, é nesse cara que eu vou botar. Inclusive os caras botam mais de 10% de um orçamento miserável, botam lá na conta do pastor. Por quê? Porque tem discurso político, porque não tem dubiedade. O que comanda hoje a esquerda brasileira é essa dubiedade, que é uma dubiedade calhorda, que não oferece ao trabalhador a confiança que é necessária para que esse trabalhador se filie. Para que esse trabalhador tire do seu salário, que é baixo, e é difícil se filiar, na iniciativa privada, por exemplo, onde um comerciário ganha R$ 1.200, R$ 1.400, é difícil que ele tire, mas para o pastor ele dá.
Por quê? Porque tem discurso político. Porque o pastor sabe muito bem quem é o adversário, o pastor coloca muito bem, muito claramente o que é o discurso político. Um discurso político que é radical na essência dele. Então, o sindicalista vai ter que se apropriar dessa radicalidade.